Boa noite, gente. Daqui a pouco a gente vai começar a live. Estou escrevendo aqui o título para fixar, para quem entrar depois saber do que a gente vai falar, certo? A gente vai falar de estratégia de posicionamento no mercado. Oi, Ana. Oi, Débora. Oi, Vanessa. Que legal ter vocês aqui. Eu já vou pedir para vocês... Oi, Tico. Oi, Fila. Já vou pedir para vocês me dizerem se dá para clicar na caixinha de perguntas dessa vez, porque eu não sei qual é o segredo. É uma caixinha com interrogação que fica do lado dos comentários, do lado da linha para comentar. Reparem aí se no celular de vocês aparece essa opção. Caso apareça, vocês usam essa caixinha para me fazer as perguntas, certo? A gente vai começar daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho, que é o tempo do Instagram, avisar as pessoas que a gente está no ar. E aí, Ana, você tá aí ainda? Se você tiver, responde para mim se você consegue clicar na caixinha de perguntas para fazer alguma pergunta. É uma caixinha com interrogaçãozinha, que fica sempre aqui do lado dos comentários. Ela é ótima para organizar as perguntas, mas nas minhas lives não sei por que não está aparecendo. E aí, estou precisando ter essa informação, me ajeitando aqui. Hoje a gente vai falar de estratégias de posicionamento. Então, no seu não aparece, né, Fila? Pois é, não consigo entender o que acontece que não aparece de ninguém. No meu fica aparecendo aqui que as perguntas dos meus espectadores vão aparecer aqui. Mas não sei porquê. Para vocês não aparecem. Bom, vamos começar, né? Boa noite novamente. Não tem... repara assim, tem a parte de comentários aí do lado, tem um quadradinho com a interrogação. Vejam aí se tem, se tiver eu vou adorar. Então vamos começar a nossa live. Meu nome é Lorena Cruz, sou da empresa Festas de Manuca, Festas Sustentáveis. A gente tô fazendo, só tem a caixa de comentários, né? Certo. Vou descobrir ainda como é que eu faço isso. A gente está fazendo uma live toda segunda-feira, então comecei na semana passada e essa é a nossa live de primeira na segunda. Porque toda segunda eu vou trazer para vocês um conteúdo, né, a respeito tanto de mercado, quanto de sustentabilidade, quanto de festas sustentáveis. Então já deixo aqui o recado para vocês, que se vocês quiserem que eu aborde qualquer tema aqui, é só me mandar um direct, mandar um comentário. Eu estou sempre aberta a ouvir e a compartilhar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo desse tempo, né? Essa live vai ser semanal, como eu já falei, então toda segunda-feira, 20 horas, a gente vai ter uma live. Hoje a gente vai falar das estratégias de posicionamento. E eu criei também um grupo, uma comunidade no Telegram. O Telegram é uma ferramenta parecida com o WhatsApp, só que é um pouquinho melhor. Eu criei uma comunidade lá e quem está na comunidade recebe amanhã, além de ter assistido a live hoje, recebe amanhã um arquivo PDF com todo o resumo de tudo que eu falei aqui, para não se perder e para poder consultar esse material quando quiser. Então hoje tem bastante conteúdo para falar. Se vocês tiverem perguntas, inclusive, podem deixar aqui nos comentários, já que eu não estou conseguindo colocar essa caixinha de perguntas, né, para vocês participarem na live. E vocês podem me ajudar a fazer com que o Instagram apresente essa live para mais pessoas, clicando no coraçãozinho, curtindo a live, porque aí a live vem lá para a página principal e as pessoas percebem e sabem que a gente já começou o nosso conteúdo de hoje, tá? Bom, eu vou trazer aqui para vocês, lembrando, vocês podem deixar as dúvidas de vocês aí. Caso eu não responda na mesma hora, eu vou responder depois nos stories, porque hoje tem bastante assunto para falar. Mas deixem sempre essa pergunta, não deixem de perguntar, porque eu gosto mesmo de tirar as dúvidas, tá? Que bom, Ana, que você tá lá. Bom, vou começar aqui com o assunto, que hoje tem bastante coisa. Eu sugiro que você fique até o final, se possível, porque vou sacudir a cabeça de vocês. Algumas reclamações que eu costumo ouvir muito de quem trabalha com festa ou com produtos e serviços relacionados à festa. Inclusive foram reclamações que eu já vivi lá no comecinho também, né? Eu tinha essa ideia de fazer festa sustentável, nem todo mundo entendia o que era festa sustentável. Então, algumas reclamações de quem trabalha com festa são: o cliente não entende muito bem o diferencial do meu produto ou do meu serviço. Muitos acham que o meu produto ou meu serviço está caro. Só interrompendo, na minha bio, você clica lá no link, vai ter comunidade Bora Melhorar o Mundo. E hoje eu postei nos stories também um link direto para a comunidade Bora Melhorar o Mundo. Ou então no Instagram, no Telegram você busca
bora melhorar o mundo, o que você acha, minha comunidade, tá? Então vamos para as dores de vocês, que são as nossas dores, eu já tive essas dores também. Muitos clientes não valorizam o produto, não entendem muito bem a nossa comunicação, não entendem qual é a proposta do nosso produto. Muitos duvidam da qualidade do produto ou do serviço, às vezes por conta do preço. Não encontro os clientes que valorizam o meu produto ou o meu serviço. Cadê esses clientes, Lorena? Então a gente fica tanto falando aqui, né, que tem cliente que valoriza o seu produto e o seu serviço, e muita gente fala assim, Lorena, eu não encontro esses clientes, porque os que chegam para mim vivem reclamando do meu preço, vivem achando que o meu preço está caro, ou não entendem qual é o diferencial da minha empresa. Então vamos entender o que é que pode estar acontecendo, caso você tenha algum desses problemas. Alguém aqui se identifica com alguma dessas reclamações do cliente? A cliente acha caro, fala, fulaninho estava mais barato, né? Então, mas eu só quero fazer uma festa, então só uma festinha, não entende muito bem a sua proposta. E a gente tem essa dificuldade de comunicação. Tem um dado estatístico das pesquisas de empreendedorismo que falam que 86% dos clientes, Camila se identifica, né? Então, se costuma falar que 86% dos clientes chegariam a pagar mais caro para ter uma experiência melhor com o produto ou com o serviço. Então, grande parte dos clientes é capaz de pagar mais caro para ter uma experiência melhor, quando eles conseguem perceber que tipo de experiência eles vão ter com aquele produto ou serviço. E aí, a gente se pergunta, cadê esses clientes que pagam mais caro? Porque os meus vivem reclamando do preço, né? Muita gente tem essa dor. E por isso que a gente hoje resolveu falar de posicionamento. O posicionamento ele é fundamental para qualquer segmento. Aqui eu não estou falando nem só de festa, tá? Mas você se posicionar estrategicamente, se posicionar bem no mercado e na sua vida também é fundamental. Para pensar que ninguém se lembra muito bem de quem fica em cima do muro. A gente se lembra bem de pessoas que têm opiniões muito fortes. Ou opiniões muito fortes que a gente concorde, ou opiniões muito fortes que a gente discorde. Mas a gente lembra daquelas pessoas. Quando você consegue se posicionar no mercado, quando você consegue apresentar quem é você, quais são as suas opiniões, o que é que você acredita, o que é que você valoriza, você vai atrair gente que gosta muito da sua ideia, que simpatiza com a sua ideia, mas você também vai afastar algumas pessoas. Lorena, mas aí nesse caso eu vou deixar de ter seguidor. Para pensar que uma empresa, uma pessoa bem posicionada no mercado, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que tem opinião, que defende uma causa ou que defende o que ela acredita e ela atrai pessoas que pensam igual, ela está atraindo um público qualificado. Então não adianta você ser uma empresa que não se posiciona muito bem, tá lá com seu Instagram cheio de seguidores, 30 mil seguidores, desses 30 mil é o número de pessoas que realmente pensam igual a você, ou que valorizam a sua proposta. Seria muito melhor se você tivesse 3 mil seguidores e desses 3 mil, 2.500 concordassem com você e acreditassem na sua proposta. Exatamente isso, seguidor não paga boleto. A gente gosta de ter seguidores, né? A gente gosta de ver que as pessoas pensam igual a gente, mas o que a gente quer mesmo é atrair as pessoas que realmente valorizam aquela proposta e que comprariam também aquela proposta para ter aquela experiência ou que a gente está dizendo que a gente vai oferecer para eles. Então já deixo aqui uma primeira provocação, que é: se você não se posiciona, você não vai ser lembrada. Uma empresa que faz mais do mesmo, que está sempre ali no morninho, é uma empresa que não vai ser muito bem lembrada no mercado, né? As pessoas não lembram, as pessoas falam: realmente tem fulaninha, mas ela vai lhe procurar no dia que você tiver uma super promoção, ou no dia que você oferecer algum desconto, algum brinde. Ela não vai lembrar de você por você ser uma marca que tem uma referência que promete a ela uma experiência forte, uma experiência diferente. Isso, a gente vive num contexto que são muitos decoradores, né? Para quem trabalha com decoração, para quem trabalha com bolo, com doce, né? A gente vive num contexto que a concorrência é altíssima. Então, se você não se posiciona, você não atrai fãs, você não atrai pessoas que pagariam para ter a sua empresa na vida delas. Então, desde já mostra o que é que você defende, mostra o seu ponto de vista, mostra o que é que fez você começar o seu negócio, quais são os valores que você acredita, né, na vida, o que é que você pensa e como é que você apresenta isso para o seu cliente. É importante a gente estar bem posicionado no mercado. Mas também não é assim a gente só chegar e dizer: eu acredito nisso e pronto, acabou, quem quiser me siga, quem não quiser se exploda.
também a gente não precisa ser tão radical. Existem pessoas que ainda não conhecem muito bem a nossa proposta e que a gente pode sim apresentar para elas e mostrar para elas como é diferente, como é interessante a nossa proposta. Quem sabe a gente consegue atrair elas para o nosso lado, atrair mais pessoas para compartilhar essas ideias. Eu vou deixar aqui uma frase para vocês, que é: o cliente ele não compra nem produto nem serviço. Um cliente que comprou o bolo de Camila, ou que alugou a peça de Kátia, que eu estou vendo vocês aí, ou que comprou a decoração de Su para a festa dela, ele não está comprando um produto, ele não está comprando um serviço. Pessoas pagam para ter experiência, pessoas pagam para viver experiências. Então, o que a gente vende, na verdade, é experiência. Quem vende celular, quem vende sapato, quem vende roupa, vende uma experiência. Então, se você consegue mostrar, defender essa experiência, você já tem alguns pontos à frente. Então, anote isso bem grande. Se você não estiver na comunidade, porque quem está na comunidade do Telegram amanhã vai receber o resumo. Mas o cliente ele não compra nem produto nem serviço, ele compra experiência. Pense sempre nisso, porque isso é fundamental. Eu vou falar mais para frente algumas dicas, algumas estratégias que vocês podem fazer para melhorar o posicionamento, e isso tem que estar bem registrado. O cliente compra experiência. Atualmente, o novo consumidor é chamado de consumidor 4.0, que é uma nova era de consumidor. É um consumidor totalmente diferente dos consumidores anteriores, porque é o consumidor que está na era do relacionamento. Percebam como é que a gente está hoje se comunicando virtualmente e à distância, mas a gente busca conexão mesmo estando à distância. Kátia perguntou aqui, eu vou precisar interromper. Você acha que é muito diferente assumir uma ideia fixa em loja de locação do que um perfil de decorador? Porque a gente trabalha com muitos estilos. Kátia, eu concordo com você. A gente trabalha com muitos estilos. Eu vejo que tem algumas lojas de decoração que escolhem seguir por um caminho e nichar, sabe? E tem lojas de decoração que escolhem por ter um pouquinho de tudo. E aí, esse é o grande lance. Quando você entra no nicho, mesmo na loja de locação, quando você entra no nicho, você pode estar diminuindo a sua quantidade de clientes, mas você pode estar, de certa forma, você pode ter mais facilidade de realizar as vendas. Porque quando a pessoa precisar de uma coisa que só tem na sua loja, ela vai lembrar de você. Não que você vai ser uma loja de produtos exclusivos, mas ainda como uma loja de locação, é possível sim definir uma boa estratégia de posicionamento e definir um avatar. Eu não acho que todo mundo que quer alocar suporte para doce e bolo é o seu cliente. Falando de Kátia especificamente, que foi quem me perguntou. Mas quem trabalha com locação, eu não acho que todo mundo que quer alugar objeto para festa tem que ser o seu cliente. Você precisa sim definir o seu avatar, definir o seu público-alvo para você se posicionar. Você pode ter peças coringas que atendem outras pessoas? Pode, mas você pode pensar se você monta isso na sua comunicação ou não, dependendo de quem você queira atrair. Mais pra frente eu vou explicar isso melhor quando a gente for falar de precificação e como o público percebe o nosso produto, o nosso serviço. Eu acho que você vai entender melhor. Mas eu estava falando do consumidor novo, 4.0, é um consumidor que busca relacionamento. Pense em como é que você se comporta no mercado atualmente quando você quer comprar alguma coisa. É um consumidor que pesquisa, ele pesquisa preço, ele pesquisa lojas. Quando ele entra no seu Instagram, ele já sabe um pouquinho da sua vida, já conhece um pouquinho do seu produto. Se ele não conhece, ele vai pesquisar antes de conhecer. Ele é um consumidor que busca se conectar com a empresa, então dificilmente ele quer comprar um produto bom de qualquer empresa. Se é um consumidor que vai valorizar a compra, ele vai pesquisar bastante antes. Ao mesmo tempo, se for uma compra que ele não sai satisfeito e que tiver qualquer problema, é um consumidor que vai voltar na sua rede social e vai comentar a insatisfação dele, vai dizer que não gostou ou vai elogiar também. Então ele lhe coloca lá para cima, ele lhe coloca lá para baixo. Mas o consumidor novo é um consumidor participativo. Ele não faz somente entrar, comprar e sair. Ele compra, ele opina, ele faz propaganda negativa ou positiva e aí ele sai. E o que é que a gente tem para oferecer para esses consumidores, né? Consumidor que elogia é mais difícil. Agora, quando o consumidor para falar mal, ele fala mal, assim, as chances de um consumidor que está insatisfeito falar mal são maiores do que o consumidor que está satisfeito e lá dá um retorno positivo. Pensem nisso para a gente minimizar esse retorno negativo, né? Deixa eu ver aqui o que a Su falou para não perder as perguntas. Eu digo isso que eu vendo sensações. Su vende sensações.
Vende o sorriso estampado no porta-retrato, na cabeceira da cama, vende a lembrança que vai ficar na sua memória. Perfeito! Daqui a pouco eu vou trazer outra provocação de estratégia de posicionamento e tem muito a ver com isso, Su. A gente pensar em qual a experiência que a gente vende. Ela vende entrega, dedicação, isso é muito mais do que fazer a decoração. Muito mais do que fazer a decoração, viu, Su? Gostou do tema, né, Mirla? Super atual e super importante para a gente agora. Então, o consumidor atual, ele busca se conectar com a sua empresa. Então, é muito comum que o consumidor atual conheça, além da sua marca, conheça o seu nome. Tem gente que me chama de maluca, né? Mas ele costuma procurar mais da sua vida, entender mais do seu negócio e entender mais quem é você, quem é a sua empresa e o que é que ela oferece antes de comprar. A maior parte das compras, digamos assim, de grande valor, né? Quando ele vai comprar uma pasta de dente, dificilmente ele vai se conectar com a empresa de pasta de dente, a não ser que ele tenha necessidades específicas para aquele produto, né? Mas nos outros tipos de produto ele vai buscar se conectar com essa empresa. Então, quando ele compra de um microempreendedor, ele não quer comprar de qualquer microempreendedor, ele quer comprar de um microempreendedor que ele acredita. As relações humanas, elas são baseadas na confiança e na amizade. Então, para o consumidor confiar em você e demonstrar essa confiança através do pagamento, né? Pagando, dizendo, olha, eu confio na sua empresa, eu confio no seu trabalho, eu quero que você cresça, que você evolua, tá aqui o meu dinheiro, que é isso que ele faz quando ele paga. Então, para ele fazer isso, ele precisa também receber algo da sua parte. Então, você precisa mostrar para ele que existe espaço para uma relação de confiança entre vocês dois. Eu vi uma informação no Instagram de Maria Brasil, que é daqui de Salvador também. Recomendo, inclusive, que vocês olhem o Instagram dela, Mari Brasil. E ela fala assim, que tem um dado estatístico que eu não lembro muito bem qual é a porcentagem, mas é uma porcentagem bem alta, de produtos no seu dia a dia que o consumidor nem repararia se deixasse de existir. Oi, Lid. Então ela traz essa informação, ela fala assim, acho que 70%, eu não me lembro muito bem a porcentagem, mas é uma porcentagem alta. 70% dos produtos que você usa no seu dia a dia, você nem perceberia se aquelas marcas deixassem de existir. Por exemplo, o sabonete que você usa, se você não usa algum específico, ou a marca de macarrão que você compra, né? Então, os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, a maior parte deles, a gente nem repararia se aquela marca deixasse de existir. Vocês percebem como isso é forte? Vou deixar outra provocação. Seu cliente, a sua cliente perceberia se a sua marca deixasse de existir? Se a sua marca deixasse de existir no mundo, ela ia de fato fazer falta? As pessoas iam perceber que você deixou de existir, iam dizer, olha, estou sentida porque agora não posso mais consumir o seu produto ou o seu serviço. E se elas não perceberiam, o que é que a gente pode fazer para que o seu produto faça realmente diferença no mercado? Para que a sua empresa faça diferença no mercado? Alex acabou de entrar aí, né? Meu primo, consultor financeiro maravilhoso. Todo mundo siga aí, Cruz Consultoria. No dia 15, na quarta-feira, a gente vai ter live de gestão financeira e tudo que eu vou falar lá eu aprendi com ele. Ele me deu autorização para eu dar aula sobre isso, mas tudo eu aprendi com ele. Então, quem quiser um consultor financeiro de verdade é Cruz Consultoria, viu? E ele não me pagou para fazer essa propaganda. Bom, então vamos lá. Pensem bem, já que outra provocação para vocês, se o seu cliente perceberia se a sua marca deixasse de existir. Ela ia fazer realmente falta no mundo? Então para pensar sobre isso, anota isso aí, bota isso bem grande. Se minha marca deixasse de existir, os clientes iam sentir falta, eu ia fazer falta para o mundo mesmo se a minha marca deixasse de existir, que aí a gente consegue começar a pensar em quais são as experiências que a gente está proporcionando para aquelas famílias, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de lucro do consumidor. Quem já assistiu alguma aula minha já ouviu falar de lucro do consumidor, que eu falo bastante sobre isso. Quem sabe aí o que é lucro do consumidor? Deixa aí nos comentários se você sabe ou não. Mas quem já assistiu minhas aulas ou presencial ou online já ouviu falar sobre lucro do consumidor. Deixa eu ver aqui a pergunta de Dayana. Quais os prós e contras sobre a estratégia de posicionamento? Boa pergunta. Eu vou interromper só para responder rapidamente essa pergunta. É como eu falei para vocês, quando a gente se posiciona, a gente atrai pessoas que pensam igual, mas a gente repele pessoas que pensam muito diferente. Por exemplo, eu produzo festa sustentável. Então, é muito comum que pessoas entrem na minha página, comecem a me seguir,
Mas quando ela vê que eu estou falando sobre sustentabilidade, sobre ressignificar, sobre usar lata de leite para fazer centro de mesa, pode ser que ela não se identifique com aquilo. Ela fala, eu não gosto desse tipo de festa, então ela vai deixar de me seguir. Então, um contra seria eu perder seguidores. Mas esse contra, como eu falei lá no comecinho da aula, ao mesmo tempo que ele é um contra, ele é um filtro, porque eu estou selecionando no meu hall de pessoas que me acompanham, né? Estou selecionando a minha audiência, estou fazendo com que cada vez mais a minha audiência seja feita de pessoas que pensam igual a mim. Então não adianta eu ter 50 mil seguidores, sendo que desses 50 mil, só 10 mil pensam igual a mim, o resto tudo tá ali e nem sabe por quê, né? Então quando a gente não se posiciona, pode ser que a gente atraia uma maior quantidade de pessoas, principalmente se você tem um Instagram com uma identidade visual bem trabalhada, então pode ser que você atraia bastante gente, mas você não atrai o público qualificado. E aí as chances de você ficar recebendo pedido de orçamento que não converte em venda são altas, porque essas pessoas não seriam potenciais clientes, são apenas pessoas que estão ali te acompanhando. Quando você se posiciona, não, você pode até ter um número reduzido de pedidos de orçamento, de clientes, mas ao mesmo tempo você vai ter uma taxa de conversão maior. Tem até uma observação que eu costumo falar, né? As pessoas ficam preocupadas, esse mês eu só recebi 5 pedidos de orçamento. Aí eu falo, certo, mas desses pedidos de orçamento, quantos se converteram em venda? Aí a pessoa me fala, 4. Eu falo, sua taxa de conversão está ótima, seu público está selecionado. Significa só que você precisa investir em divulgação para atrair mais daquele público, mas observe bem a taxa de conversão, né? Que é aquele cliente que procura e fecha. É igual, gente, vou fazer aqui uma analogia. Igual entrar numa loja de marca bem cara. Eu dificilmente entro numa loja de marca bem cara. Por quê? Quem entra eu sou intimidada pelo preço, não tenho aquele poder para comprar aquele produto, ela é cara para mim. Então, geralmente, quem entra numa loja de roupa bem cara, onde uma blusa custa R$300, é uma pessoa que pode pagar R$300 por uma blusa. Então, dificilmente um cliente entra naquela loja para dizer que está dando só uma olhadinha. Geralmente ele entra, ele compra aquela blusa de R$300. Então você percebe que aquela loja é uma loja que frequentemente está mais vazia do que uma loja de departamento, porém uma loja que pode ter um número maior de conversão, porque o cliente que entra lá é um cliente qualificado. Então quando você diz assim, eu faço isso de diferente dos outros, você pode atrair um público mais qualificado. Então menor quantidade não necessariamente é um contra, né? Então acabou que o que eu chamei de contra ao mesmo tempo é um pró. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Eu estava falando do lucro do consumidor. Então, algumas pessoas disseram aqui que nunca ouviram falar de lucro do consumidor. Eu vou explicar para vocês o que é. Sabe quando você ama uma marca? Eu amo uma marca específica de sapato aqui. Eu só compro sapato dessa marca. Aí quando eu chego lá que tem uma promoção que eu compro, ou às vezes nem tem promoção, mas às vezes eu vejo um sapato deles que eu amo e eu falo, nossa, paguei até barato, porque é um sapato que vai durar mais de 2 anos no meu pé. Eu realmente faço meus sapatos durarem bastante. É um sapato que vai durar mais de 2 anos, a qualidade é ótima, eu vou poder usar bastante e eu paguei só isso. Ou seja, eu comprei um produto, eu paguei um preço relativamente alto por aquele produto, mas eu saí dali da loja com a sensação de que eu estou em vantagem, de que eu fui beneficiada, né? Muitas vezes a gente sai até com a sensação de que, nossa, paguei até barato para o que eu consumi. É como se você consumisse um curso, você compra um curso e aí você aprende tanto com aquele curso que você fala assim, meu Deus, saí com a sensação de que eu paguei foi barato aqui nesse curso, eu aprendi tanta coisa, vou conseguir usar tanto isso na minha vida que saiu até barato. Então, quando o consumidor ele tem a sensação de que ele saiu em vantagem de alguma compra, a gente chama isso de lucro do consumidor. Quando eu falo em vantagem, não estou querendo dizer assim que ele saiu em vantagem em cima de você, ele foi esperto, não é isso. Mas ele conseguiu perceber que ele foi beneficiado com aquela compra. Não foi uma compra que ele simplesmente fez porque ele precisava muito daquilo, ele nem está reparando como é aquele produto. Então, quando ele compra algo que ele fala, nossa, valeu a pena ter comprado, é o lucro do consumidor. E quanto mais o nosso consumidor, o nosso cliente se sente em lucro, mais significa que a gente está atingindo o cliente certo. Então, um bom indicativo de posicionamento é ver o que é que os seus clientes estão falando sobre a sua compra. E aí eu já deixo mais um deverzinho. Eu sou a ótima para passar dever, viu? Passa um bocado de dever, você sai daqui com uma lista de tarefas para fazer a semana toda para a gente se encontrar de novo na próxima segunda.
Então, outro deverzinho é, vocês perguntam para os seus clientes, depois do fechamento, o que é que eles acharam do produto. Tem muita gente que não volta para o cliente que já fechou para saber o que é que ele achou da experiência. E isso é dado perdido, dado rico, é riqueza, a gente perde ouro ali. Porque a gente precisa perguntar para aquele cliente, para aquela cliente, o que é que ela achou da experiência. Tem clientes que voltam espontaneamente, deixam depoimento e falam, nossa, foi incrível, amei. Mas tem clientes que estão na correria do dia a dia, esquecem e não elogiam. E aí é legal você fazer esse exercício. Quando você fechar a venda, seja uma entrega de bolo, seja uma alocação de produtos para festa, seja uma decoração, quando passar o evento, pergunta a ele, pergunta a ela o que é que ela achou da experiência que ela teve, né? E aí você vai ver se você está tendo mais pessoas com lucro do consumidor ou se você está precisando melhorar o seu posicionamento. Então, se você está recebendo muito elogio de gente que diz que foi super vantagem contratar você, pode saber que seu consumidor está tendo lucro e o seu posicionamento está bom, né? Exatamente, Kátia, tem que ter o pós-venda. Doceria das Amigas também fala que pede o feedback dos clientes, tem que pedir, a gente não tem que se envergonhar de pedir o feedback, tá? É importante para o nosso crescimento. Inclusive aquele cliente ou aquela cliente que a gente saiu com a sensaçãozinha que alguma coisa ele não gostou, pergunta para ela também, e se ela disser alguma coisa, disser alguma crítica, usa aquela crítica como construção para você melhorar. Oi Ana, tudo bom? Adoro ver vocês entrando. Às vezes eu vejo vocês entrando, não falo, para não perder a linha de raciocínio aqui, que a última live, depois eu fui olhar e falei, gente, eu me perdi toda, porque eu ficava conversando com vocês. Aí eu estou tentando seguir a linha de raciocínio e depois conversar com quem está comentando aqui. Mas podem deixar nas perguntas que eu vou sempre respondendo, tá? E os comentários. Vou falar aqui agora de alguns erros de posicionamento, possíveis erros de posicionamento. Já mostrei para vocês a importância de estar bem posicionado no mercado. Já disse para vocês que ninguém lembra de quem é morno e de quem é em cima do muro. As pessoas lembram de quem tem opinião, né? As pessoas lembram de quem defende alguma coisa, de quem defende o que acredita, defende seus valores. Elas lembram desse tipo de marca. Isso é muito satisfatório mesmo ter o feedback, tanto os positivos quanto os negativos. E me ajudem, vão curtindo aí, dando esse coraçãozinho, que aí já vai ser um feedback de vocês pra mim, viu? Inclusive, pra eu saber se a live tá dando certo ou não. E pra gente fazer esse assunto chegar pra mais pessoas. Então, entope aqui de coraçãozinho. Eu amo quando eu vejo esses corações coloridos subindo aqui. Pra mim, eu fico emocionada. Vamos falar aí dos possíveis erros de posicionamento, tá? Bom, precificação em desacordo com o valor percebido para o produto ou serviço. O que é isso? Precificação em desacordo com o valor percebido para o produto ou serviço. Ou o seu cliente acha que o seu produto está muito barato, né? Você tem vamos usar um exemplo aqui, doces. Então, uma empresa de doces trabalha com uma imagem maravilhosa. A gente olha ali o Instagram daquela empresa, a gente fica impressionada com a qualidade das imagens, dá vontade de comer com os olhos, as fotos são super profissionais, super bem tiradas. Quando o consumidor vai perguntar o preço, a cliente, a dona da marca, dá um preço muito barato para o preço que se costuma cobrar. Diz que aquele doce maravilhosamente trabalhado, que ela estava esperando que fosse assim R$1,80, está custando 70 centavos. Então, olha, isso aí já é um possível erro de posicionamento. Você tem uma estratégia boa visual, mas o seu preço está em desacordo com a sua estratégia, isso vai gerar desconfiança no seu cliente, né? Da mesma forma que às vezes você está dizendo que o seu produto é maravilhoso, é incrível, bota o preço que o seu cliente está achando que está caro. Aí você vai olhar por que meu cliente está achando que está caro. Então, quando você vai olhar a rede social, o Instagram, às vezes a foto não são fotos de tão boa qualidade, a pessoa não consegue perceber todo aquele valor que você está dizendo que você vai oferecer. Quando eu falo de fotos, eu estou falando de, para além das fotos, a legenda também. Milena falou que recebe o feedback na festa e não recebe mais por escrito, né? É porque você vai desmontar, né, Milena? E aí acaba acontecendo isso, né? Vou pensar aqui um jeitinho de você pedir esse feedback por escrito. Você pode até falar pra ela, deixa um comentário, pedir pra deixar um comentário, não é legal. Vou pensar alguma coisa interessante pra você, viu, Milena? Adoro um desafio de pensar.
Então tá, gente, vamos ter uma atenção para esse erro, porque esse erro acontece muito. A gente tem a precificação em desacordo com o valor percebido para o nosso produto. Às vezes você quer se posicionar no mercado concorrendo com as marcas de tal linha e o seu preço está muito desajustado com aquelas marcas. Seu preço está concorrendo com as marcas que estão aqui abaixo. Tem problema isso? Não, se fosse a sua estratégia. Mas se você está querendo alcançar as marcas que estão aqui em cima, você precisa ter um preço em acordo com essas marcas aqui em cima. E não só trabalhar o preço, a sua imagem, a sua comunicação com o seu público. Então, para você definir aonde, que parcela, né? Com quais marcas você quer concorrer, é importante você ter um preço e uma estratégia visual de comunicação alinhada com essas marcas, tá? Então, listar os concorrentes é fundamental para a gente saber como é que a gente se comunica. Quando eu falo de listar os concorrentes, não é para a gente ficar encarando os concorrentes como, são meus rivais, nada disso. Mas, vamos usar aqui um exemplo. Digamos que você lançou um celular que você quer concorrer com os iPhones da Apple, né? Então, se você quer concorrer com o iPhone da Apple e você tem um celular, aí você manda para o seu cliente e diz que aquele celular é de última geração, tem todas as funções e ele custa R$ 1.200, sendo que o equivalente da Apple custa R$ 4.800. A pessoa não vai nunca acreditar que o celular que você está dizendo que vende tem as mesmas qualidades do celular da Apple. Então, se você quer concorrer com a Apple, você tem que ter um preço parecido com o da Apple e ter uma comunicação visual e uma comunicação de experiência parecida com o da Apple. Então, lembra que eu falei que os clientes pagam mais caro para ter uma experiência? A Apple é um excelente exemplo. Quem compra um iPhone compra mais do que um iPhone. Está comprando uma experiência de ter um iPhone, de ter todas as funcionalidades que o iPhone tem, né? Isso eu não posso me aprofundar muito porque eu não tenho. Mas uma marca que quer concorrer com os consumidores que buscam pelo iPhone, ela tem que ter um produto que vai ter tanto qualidade equivalente quanto preço equivalente. Então não adianta você querer começar botando um precinho abaixo para atrair público se você está querendo alcançar marcas que têm um preço muito acima do preço que você realmente quer cobrar, tá? Tem que ter uma boa estratégia. Da mesma forma, o contrário também acontece. O seu preço está bem ajustado, você conseguiu calcular bem o seu preço, está tudo certinho, mas nas mídias sociais as pessoas não estão se convencendo de que você é capaz de oferecer tudo aquilo que você está dizendo que você vai oferecer. Então aí é um erro de comunicação, um erro de posicionamento seu. Outro erro, não fez o avatar, então não sabe para quem está falando. Outra coisa, vou deixar salvo assim, Lid. Outra coisa que quem assiste alguma aula minha, algum vídeo, já me ouviu falando, porque eu falo mais de 1000 vezes. Se você não fez o avatar, tem que voltar assim 1000 casas e fazer o avatar da sua empresa. Não importa com que tipo de serviço você trabalha ou produto você trabalha, você tem que ter um avatar bem definido. Foi como eu falei para a Kat da Lug Decor, ela tem uma loja de locação. Então, mesmo loja de locação de produtos para festa, tem que ter avatares bem definidos. Que tipo de público ela quer alcançar? Então, quando você consegue entender quem é o seu avatar, não vou aqui me aprofundar no que é o avatar, porque a gente vai ter uma aula específica só dele. Mas quando você desenha bem o seu avatar, o seu cliente, né, você passa a entender até qual é o tipo de texto que aquele cliente gosta. Geralmente, outro exemplo, geralmente mães que seguem blogs de maternidade gostam de textão, vamos dizer assim, gostam de depoimentos daquela mãe, gostam de ver o dia a dia daquela mãe e saber que elas não estão sozinhas. Já uma pessoa que procura por produtos de tecnologia, dificilmente ela quer ver um textão falando sobre o dia a dia ali da empresa. Então ela quer ter as qualidades daquele produto que ela quer comprar. Então quando você entende para quem é a pessoa que você quer vender, você vai saber como você se comunica com aquela pessoa, porque você está entendendo como é que aquela pessoa sente, entendendo o que é que aquela pessoa acha, né? Você consegue também fazer uma extrapolação de saber quais marcas aquela pessoa costuma consumir. Isso é importante até quando você vai patrocinar alguma postagem, investir em publicidade. Você precisa saber quais são as marcas que aquela pessoa consome, quais são os interesses que ela tem, que aí você consegue filtrar ainda mais o seu público e atingir o público certo, tá? Então, é um grande erro de posicionamento não definir o avatar. Você fica ali postando um bocado de coisa no Instagram sem saber construir legenda, sem saber construir conteúdo, porque você não sabe nem o que é que seu público está precisando. Outro erro,
Tem gente que fez o avatar, Lorena, fiz o avatar, mas não estou conseguindo encontrar esse cliente, que é até o tema da live, né? Cadê esses clientes que precisam da minha empresa? Então a pessoa fez o avatar, mas não está ainda encontrando o público-alvo dela. Então aí pode ter dois erros. Ou o avatar que você criou está muito distante do público que realmente você está atraindo, então você precisa validar esse avatar e ver se realmente ele está em acordo com o público. Ou 2, perceber, como eu falei para você, se a forma como você está se comunicando está atraindo esse público. Vamos voltar para o exemplo do iPhone? Então, a pessoa que está buscando lá o iPhone de R$ 4.800 e você está vendendo ali a sua marquinha nova de celular de última geração, que você está dizendo que é de última geração, né? Aí você criou seu celular, fez o seu avatar está ali todo bonitinho, você sabe quanto é que você quer que aquela pessoa ganhe, quanto aquela pessoa ganha, onde é que aquela pessoa mora, o que é que aquela pessoa faz, enfim, desenhou o avatar, mas está ali postando fotos que não condizem com o avatar que você quer atrair. Aí você acaba atraindo um público-alvo errado. Então percebe a importância de você ter o avatar bem feito, mas ao mesmo tempo se comunicar direito. Não adianta você ter o avatar bem feito e esquecer dele na hora de criar o conteúdo. Toda vez que você vai criar o conteúdo, vai criar a sua comunicação com o seu cliente, você tem que estar em mente para quem é que você está falando. Então não adianta você que está ali, fez o celular que vai concorrer com o iPhone, né? Desenhou o seu avatar, mas na hora que você vai construir a sua comunicação, você está desesperado porque você quer vender logo, aí você fala, grande promoção, celular de última geração por apenas R$ 1.200. Você não vai atrair o avatar que você está querendo, tá? Então, não é só desenhar o avatar e deixar lá engavetado, não. É desenhar o avatar e validar o avatar, ou seja, começar a construir a sua comunicação falando para aquela pessoa, falando para aquele tipo de público-alvo, que aí você começa a filtrar. E cada vez mais vão chegar pessoas que estão alinhadas com aquela sua comunicação. Agora eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias, algumas dicas de como vocês podem melhorar o posicionamento. E se vocês tiverem alguma e quiserem deixar aqui nos comentários, eu vou adorar também fazer essa participação. Renata, inclusive, deixou uma sugestão aqui, viu, para o pedido, né, do retorno para Milena. Milena falou que vai desmontar a festa e já recebe o feedback lá. Renata falou assim, olha, que lindo, muito obrigada, você topa deixar um depoimento? Ela já mudou a palavra e já fez toda a diferença. Se eu disser assim, deixa um comentário lá na minha página, não soa tão legal, mas olha a mudança, né? Você topa deixar um depoimento para mim lá na minha página, vai ser importante para mim. Então, você está mostrando para ela que a opinião dela, o que ela achou, a experiência que ela teve é importante para você, porque na verdade o que você queria era aquilo, alcançar aquela experiência, né? Mais do que simplesmente receber o dinheiro e ir lá fazer uma festa e acabou. Você queria transformar a vida daquele cliente. Eu vou deixar aqui algumas estratégias e essas estratégias são exercícios, tá? Quem está na comunidade do Telegram vai receber o resumo com as estratégias bem listadinhas. Se você não está, duas possibilidades. Ou para aí agora e anota, ou entra amanhã ou hoje mesmo na comunidade do Telegram, que aí eu vou deixar lá. A primeira, lembra que eu falei que o cliente compra experiência, ele não compra nem serviço nem produto? Então você vai ter um exercício agora, um dever de casa, que é descrever o seu produto como sendo uma experiência. Qual é a transformação que o seu produto traz para a vida do seu cliente? Então, ao invés de me dizer, como o Su falou ali, que ela não vende festa, ela vende sonhos, ela vende memórias e sorrisos. Então, descreva o seu produto ou o seu serviço como uma experiência. Doce, quem vende doce? Você vende um docinho, um brigadeirinho? O que é que você vende? Então, para um pouquinho, não precisa fazer agora, só anota o que você tem que fazer, mas se concentra, vai num lugar tranquilo. Não sei se vai ser possível nessa época de quarentena, de todo mundo em casa, né? Mas às vezes na hora de dormir, eu tô tendo grandes insights logo que eu acordo, então eu tô botando aqui uns áudios que estão me trazendo grandes insights. Então, tira um momento para você e tenta descrever o seu produto como se ele fosse uma experiência. Tenta responder essa pergunta. Quais são as transformações ou qual é a transformação que o seu produto ou o seu serviço traz para a vida do seu cliente? Quando você entender isso, aí você vai começar a melhorar o seu posicionamento. Milena gostou da ideia de Renata, né? Também adorei, viu, Milena? Já ficou aí a solução do seu problema. Então, vai conversando com a cliente e fala, nossa, muito obrigada, você pode deixar um depoimento para mim, vai ser muito importante. E de fato é, né?
Segunda estratégia, segundo exercício, olhar para suas redes sociais como se você fosse uma nova cliente que não conhece a sua marca. A gente sempre tem o costume de olhar para as nossas redes sociais, a gente olha ali e não repara muita coisa. Eu costumo sempre olhar para o Instagram das festas de Manuca como se fosse alguém que eu não conhecesse as festas de Manuca. Então eu acabei de entrar naquela página ali, naquele Instagram. O que é que eu vou achar quando eu entrar naquela página? Que informações eu vou buscar? Né? Provavelmente eu vou querer saber o nome daquela pessoa. E tem muito Instagram que nem tem o nome, a gente nem sabe com quem a gente está falando. Depois eu vou querer saber qual é a experiência, qual é a transformação que aquela pessoa vai fazer na minha vida. Então já fica aí uma dica para na sua bio do Instagram você pensar nessa sequência. Eu vou procurar saber o nome, depois eu vou querer saber que transformação ela traz para a minha vida. Depois eu vou querer saber se essa transformação é viável de chegar a mim, né? Não adianta eu ver que é uma empresa que faz decorações lindíssimas em Porto Alegre, porque eu não vou em Porto Alegre fazer uma festa e ela não vai poder vir aqui fazer uma festa. Então eu vou querer saber onde é que eu acho ela. E vou olhar o portfólio. Mesmo que seja uma empresa de Porto Alegre, se eu ficar muito apaixonada, eu vou olhar o portfólio. Então vou olhar o portfólio, no portfólio a gente vê se a imagem, se o layout está em acordo com a qualidade do que ela está dizendo que vai me oferecer. Não adianta você prometer uma experiência maravilhosa e quando eu vou olhar o Instagram, tem ali detalhezinho da festa de ontem, tem uma foto escura que não foi muito bem posicionada. Às vezes a festa está linda, mas a foto não está boa. Então preze pela qualidade das imagens. Muitas vezes vale mais a pena deixar de postar alguma coisa se você não tiver uma qualidade boa do que postar. Se for o caso, posta nos stories, cria um contexto para postar ali nos stories, mas deixa no feed só aquelas imagens de qualidade mesmo, imagem classe A. E se você não puder contratar um fotógrafo, não tiver fotógrafo, tem muitos cursos gratuitos no YouTube, né, que ensinam você a tirar boas fotos no celular e como tratar também essas fotos. Inclusive tem um fotógrafo parceiro meu, que é Vini, o Instagram dele é @fotovini, ele está dando várias dicas, ele criou um e-book gratuito agora sobre fotografar com celular. Então olha para a sua rede social como se você fosse um cliente que não conhece o seu produto. Você consumiria o seu produto ou o seu serviço se você não te conhecesse? E você tem que ser bem sincera com você mesma, tá? Eu tô olhando aqui, será que eu iria comprar dessa marca? Então se eu começo a ver que tem muita propaganda de promoção, aí eu já não gosto muito, porque a pessoa que está fazendo muita promoção, eu vou entender que ela está meio desesperada, né? Então até a promoção tem que ser bem pensada. Então vai olhando o conteúdo, a imagem, se você se apaixonou pelas imagens, aí você vai ler a legenda, porque primeiro a gente para na imagem, depois a gente para na legenda. Vai ler a legenda, vê se você está conseguindo se conectar com aquela legenda, se aquela legenda tocou você, se você conseguiu perceber que você vai ter uma experiência maravilhosa se você fizer parte daquela comunidade ali, que são as pessoas que consomem aquele produto, aquele serviço. Então olha para o seu Instagram ou para outra rede social que você use, como se você fosse uma pessoa que acabou de te conhecer e me diz se você iria comprar, se você estaria convencida a clicar ali no link e pedir um orçamento ou saber mais informações. Tá? Renata, dica de ouro, faça mesmo essa análise, viu? É profunda ela e abre muitos caminhos, né? Tanto de coisas que a gente faria quanto de coisas que a gente não faria até. Posicionamento é esse. Terceira estratégia aqui. Preste atenção nas respostas dos comentários dos seus clientes, nos comentários dos seus amigos. Tá? Então preste atenção no retorno que você está tendo. Se você precisa explicar muito o que é que você vende, tem alguma coisa que está errada, tá? Internet de Sul está caindo, né, Sul? Mas eu vou deixar a live gravada, se amanhã ela estiver melhor, você vai poder assistir todinha. Bom, então essa terceira estratégia, prestar atenção nas respostas, às vezes quando a gente está numa posição de que a gente entende muito do nosso negócio, entende muito da nossa empresa, e chega um amigo ou um familiar que quer saber mais, e a gente explica e ele não entende muito bem, a gente fica, que saco, porque ele não vive nesse meio. A gente negligencia uma informação valiosa. Então assim, quando você precisa explicar muito o seu diferencial, quando você precisa explicar muito o que você faz, talvez a sua comunicação não esteja tão clara, tá? Então preste atenção nos retornos que você tem dos seus clientes e da sua família, né? Porque eles estão ali naqueles comentáriozinhos, naquela frasezinha, ela tá lhe dizendo muita coisa, então a gente tem que prestar atenção nesse retorno, tá? Kátia da Lug Decora falou o seguinte: Lora, eu gosto de mostrar momentos dos meus clientes, mas não recebo boas imagens. Até que ponto vale postar isso? Esse é um assunto delicado, viu, Kátia? Porque
realmente tem esse ponto, né, que às vezes a família faz uma festa pequena e as imagens não são tão boas. Mas olha, eu lembrei de uma coisa aqui. Em um dos grupos de mentoria que eu faço parte, uma das meninas no Photoshop, ela pegou uma foto e ela transformou aquela foto de um jeito que você não acredita. E transformou, que eu digo assim, tirando imperfeições, ajustando imagens. Então talvez valha a pena, Kátia, você começar a estudar um pouquinho como você pode baixar um aplicativo de melhorar a qualidade das imagens, né? Tem o Vini, que eu já te falei aqui, que ele está com aulas gratuitas ensinando a editar algumas imagens. Talvez valha a pena você tentar trabalhar você mesmo essas imagens, porque eu acho fundamental postar as festas dos clientes. Eles gostam, elas se sentem tocadas quando a gente posta. As lojas de locação, né? Doceria das Amigas, já vou correr no meu Instagram para fazer essa análise. Agora não, daqui a pouco, quando acabar. Milena, na legenda fico indecisa em falar tecnicamente ou afetivamente daquela experiência para o cliente. Então, Milena, a gente pode misturar um pouquinho dos dois. Vou te dizer como. Existe uma expressão que eu falo muito, que é educar o meu cliente. Por exemplo, se eu posto uma foto de uma lata de leite, né? Então, eu postei uma lata de leite que eu decorei, pintei, transformei ali em centro de mesa. Para aquela foto, eu trago um pouquinho de técnica e um pouquinho de afetividade. Um pouquinho de técnica para o meu cliente entender que eu sou autoridade, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu não peguei uma lata qualquer para botar ali de centro de mesa. Então, eu falo sobre economia circular, sobre consumo consciente, sobre ciclo de consumo, sobre ressignificar, a importância da gente ensinar para os nossos filhos, né, que nem tudo é descartável, que a vida não é assim descartável, que a gente pode reaproveitar. Mas, ao mesmo tempo, eu trago a afetividade de mostrar que eu peguei algo que iria para o lixo e que eu trouxe, dei um jeitinho todo especial e transformei em centro de mesa. Então, veja que a construção da legenda, você não precisa sempre ser assim, tá? Até porque nem sempre a gente tem criatividade e tempo para construir uma legenda tão bem feita. Mas, às vezes, vale a pena ter um pouquinho mais de trabalho e pensar melhor na legenda. Então, seria melhor que a maioria das suas legendas fossem bem construídas e uma ou outra você não tivesse com muita inspiração, do que postar só uma legenda muito bem feita. Então, mescla um pouquinho da técnica para o seu cliente entender que você é autoridade, que você entende do que você está fazendo, né? Para entender que você tem um porquê, o cliente compra o porquê, e mescla isso com a afetividade, porque eu acho que quem trabalha com festas precisa trabalhar sim a afetividade, porque é a base de celebrar, né? É a festa. Tá? Então, vamos aqui para outra estratégia. Já falei dessa, melhore as imagens. Então, existem aplicativos de edição de imagem, gratuitos e pagos, né? Se você vai depender de imagens dos seus clientes, como o Kátia que deu um exemplo, depende da imagem do cliente, às vezes o cliente não tem um jeito muito bom para fotografou de qualquer jeito. Talvez valha a pena ver como é que você pode editar aquela imagem antes de postar, melhorar a qualidade da imagem antes de postar, certo? E valorizar, acho sim que tem que postar. Talvez, Kátia, você pode fazer uma moldurinha e botar a foto menorzinha no meio, mas nessa moldurinha você colocar clientes, família aluga e decora. É muito legal a gente criar essa sensação de comunidade, de tribo. Então, botar assim, clientes aluga e decora, né? Ou família aluga e decora, enfim. E colocar a foto menorzinha, não botar aquela foto no quadrado se ela não tiver com muito boa qualidade. Su falou que está mudando por conta do meu avatar. Não me aprofundei muito ainda, porque não me aprofundei muito ainda. Estou querendo ver uma assessoria, mas o primeiro passo foi mudar o meu nome. Eu percebi isso, que você mudou para a Su Almeida, gostei muito, inclusive. Até a imagem mesmo que você está usando para a rede social é uma imagem que eu acho que vai comunicar melhor com o tipo de festa que você pretende fazer, viu? Muitas pessoas achavam que era espaço para evento, né? Acontece isso mesmo. Então, você vê como é importante você alinhar esse avatar. Eu acho que grande parte das dúvidas elas são mais fáceis da gente esclarecer quando a gente tem um avatar bem alinhado. Então, melhore a qualidade das imagens, melhore o seu avatar. Se você não fez ainda, faça. Né? Se você já fez, valide, veja se sua comunicação está de acordo com aquela pessoa que você disse que era o seu cliente, que é validar o seu avatar, valide o seu avatar. E acompanhe um pouquinho a vida do seu cliente, da sua cliente, para perceber quais marcas ele costuma consumir ou ela costuma consumir. Perceba como é que essas marcas se comunicam. Não é que você vai ter uma comunicação copiada, mas olha só, aquele seu avatar, aquela sua cliente, ela compra na loja A, ela compra roupa na loja A, na loja B, ela segue marca A,
marca C, marca D. Aí você vai nessas marcas e você começa a olhar como é a comunicação dessas marcas. O que é que essas marcas têm que elas fazem tanto sucesso? Como é a forma que elas mostram, colocam a imagem, as fotos, como é a forma que elas constroem a legenda, o pensamento. E aí você tem que criar uma comunicação que esteja em acordo com aquilo. Ao mesmo tempo que você mostra o seu diferencial, mas você cria uma história, né, para você conseguir envolver aquele cliente. Então o cliente que ele tem uma linha de marcas que ele gosta, ele vai gostar da sua marca se a sua marca for semelhante a essa linha de marcas que ele gosta. É aquela velha história que às vezes a gente gosta de uma roupa e não consegue entender por quê. Eu já percebi que eu gosto muito de amarelo. Então, às vezes, adorei isso aqui, mas não sei porquê. Quando eu vou ver é porque tem amarelo. Então, as pessoas têm muito isso. Elas gostam de padrão e, às vezes, elas nem conseguem enxergar esse padrão, né? Mas aí a gente tem que ficar atento ao padrão. Então, qual é o padrão que os seus clientes e as suas clientes apresentam? O que é que elas... Vai lá no perfil da sua cliente, olha as marcas que ela segue. O que é que ela segue? Ela gosta desse tipo de roupa, ela gosta desse tipo de comida, ela gosta desse tipo de calçado, interessante. E vai dar uma olhada nessas marcas para ver como elas se comunicam, tanto na fala, nas legendas, né, na criação de conteúdo, quanto na produção de imagens, tá bom? Eu vou encerrar a live de hoje. Pela primeira vez consegui encerrar uma live antes do Instagram apresentar aqui os 30 segundos, né? Agradeço muito a vocês que entraram, que assistiram, que participaram. Essa live vai ficar gravada durante 24 horas, vai ficar disponível aqui para vocês assistirem a live e revisar alguns conteúdos. Deixo o recado novamente, 2 recados. Um é que eu criei uma comunidade no Telegram. O Telegram, mais uma vez, é tipo um WhatsApp, só que ele é melhor do que um WhatsApp, porque ele tem mais funcionalidades. Então, se você ainda não tem o Telegram, talvez valha a pena fazer, porque tem muita gente, muita comunidade boa lá. Então, eu criei uma comunidade no Telegram chamada Bora Melhorar o Mundo. Se você for no link lá da minha bio, do meu perfil, tem o meu link e lá um dos itens é Comunidade Bora Melhorar o Mundo. Você clica lá, você vai entrar nessa comunidade. Nessa comunidade, toda segunda eu dou lembrete no domingo, na verdade, as pessoas já sabem qual é o assunto da live, né? Antes de todo mundo. Na segunda eu dou lembrete da live. Na terça eu mando para elas, o arquivo com todo o resumo de tudo que eu falei aqui. Então, tudo isso que eu falei aqui, se você não anotou, vai estar disponível amanhã na comunidade do Telegram, que é a comunidade Bora Melhorar o Mundo. Se você não achar pelo link, você entra no Telegram e na lupinha você coloca esse nome e você vai encontrar lá a comunidade também. E outro aviso é que na quarta-feira, dia 15 de abril, 19 horas, eu vou fazer uma aula específica sobre estratégias de precificação e de gestão financeira. Então, o nome da aula é Destravando o Fluxo de Caixa. Vou falar lá sobre estratégias de precificação, sobre erros de precificação, o que é que a gente precisa considerar na hora de precificar, como é que a gente faz para calcular a meta de vendas, para calcular o nosso Prolabore, como é que a gente faz para ter um fluxo de caixa que funcione mesmo, para que a nossa empresa cresça, né, e prospere, tá? Então, espero vocês na live de quarta e conto também com a ajuda de vocês, gente. Se vocês gostaram mesmo da live, do conteúdo, divulguem, compartilhem, porque a ideia mesmo é que eu fique aqui compartilhando com vocês coisas do que eu já vim aprendendo e que eu vejo que muita gente acaba não fazendo, tá? Então, a ideia da própria live mesmo de precificar... gente, estou... Brigadão por esse retorno. Todo mundo aqui dizendo que nem viu a hora passar, agradecendo. Eu agradeço demais vocês, agradeço muito mesmo, né? Porque faz diferença para mim. A ideia de fazer as lives é trazer conteúdo para vocês, trazer transformação de verdade para vocês, né? Dentro de coisas que eu já vivi, já presenciei aqui e que eu recebo muitas vezes eu recebo essas dúvidas, eu falo, vamos transformar isso numa aula, porque aí todo mundo se beneficia. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todo mundo. Por isso eu sempre falo para não ter vergonha, deixar dúvida. Se não conseguir deixar aqui, me manda no direct, no WhatsApp. Eu falo sempre com todo mundo, respondo com o maior cuidado. E se eu não souber, eu vou procurar quem é que pode tirar essa dúvida pra gente, tá? Então, quarta-feira a gente tem a aula, 19 horas. Se vocês gostaram da aula de